Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição. Você que tem acompanhado, aí a sequência, glória a Deus por isso. Toda semana uma das meninas tem gravado vídeos, para nossa edificação, para o nosso estudo, para a gente ter aí um norte, de como estudar, de como ler a palavra, coisas que para algumas é algo que já sabe, mas para outras são coisas novas, E como eu falei no domingo, preguei no domingo, a gente tem recebido pessoas, tem conversado com pessoas que foram ensinadas de maneira errada, Não porque na minha concepção ou na concepção pastoral, mas na concepção bíblica do negócio. Então um dos motivos de ter escolhido esse material, que é bem simples, é para a gente corrigir algumas coisas que são ideias simples, que são ensino simples, mas na visão da palavra, Esse livro que a gente está usando, ele foi escrito por mulheres, mas são estudos sobre a palavra, o que diz a palavra, tá? Então, a lição de hoje é a lição 13, que diz: a Bíblia é a palavra de Deus. E aí vem como referência, o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, eu não vou ficar lendo aqui, que esse não é o objetivo, tá? E eu quero atentar para achei muito didático e muito legal a forma como a Fernanda, que foi que escreveu esse devocional, ela separou a inclusão dos livros que estão na Bíblia, Então, primeira coisa, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, Então, nós sabemos que o Espírito de Deus, ele fala através das pessoas e ele age através das pessoas, tá? Então, tudo que está na Bíblia não foi alguém que falou, eu acho que, eu penso que, não. São textos inspirados pelo Senhor, histórias que foram contadas, que foram passadas de gerações do povo de Deus. Lá no Velho Testamento, nós temos inúmeras histórias, de pessoas que pagaram um preço para seguir a Deus, Jesus não tinha vindo em carne ainda, mas Jesus já estava presente, porque a palavra diz que Jesus está desde o princípio, Estavas desde o princípio, e ele está desde o princípio e vai até a eternidade. Então, lá no Velho Testamento, a gente vai encontrar várias narrativas de coisas que já aconteceram, antes de Jesus vir como carne, nascer de Maria como uma pessoa. E no Novo Testamento, nós temos ali nos evangelhos relatos de como foi a vida de Jesus, de como ele tratava as pessoas, que é um norte para nós, de como Jesus agia em várias situações, de como Jesus pregava em várias situações. E depois da morte de Jesus, nós temos a conversão de Paulo, e Paulo escreveu várias cartas de orientação ao povo de Deus da época e que vem perdurando até hoje. E o mais interessante é que a Bíblia, ela foi escrita e ela foi organizada há muito tempo, mas ela é um livro atual, Eu sempre falo a experiência pessoal que eu tenho com a palavra. Tem dias que eu estou muito para baixo, e a leitura da palavra me coloca para cima de um jeito que só o Espírito Santo poderia fazer isso. Como que a leitura de um livro pode trazer uma bomba de ânimo para alguém? Porque a gente une a palavra escrita com o Espírito, porque só a palavra, só o que está escrito por si só, não estou desmerecendo o que está escrito, mas eu digo assim, alguém que pega a Bíblia, lê por ler, estuda por estudar. É uma opção. Mas quando eu faço a junção do Espírito de Deus com a palavra escrita, gente, é uma coisa que não dá para explicar, É uma coisa mesmo vinda do Senhor para nós. Então, se você tem dúvida ainda,
né? As pessoas falam assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Tá, tudo bem. Mas, por exemplo, para um espírita, o Evangelho segundo Allan Kardec também foi escrito por ele. Só que foi inspirado por alguém, por um ser, né? Então, assim, para escrever, pegar a caneta aqui, ó, eu preciso de alguém para fazer isso, né? A caneta, o papiro, a tinta, enfim, hoje a gente tem o livro do jeito que ele é, mas antigamente não era, né? Então, assim, a Bíblia, ela foi sim escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. E nós temos na Bíblia um manual de fé e prática, né? Não só de fé, mas também de prática e vice-versa. Eu falei sobre isso no domingo, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês é que algumas vezes as pessoas perguntam assim, mas por exemplo, tem o livro dos Macabeus, né? As pessoas perguntam assim, a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante, o que acontece? Então significa que uma Bíblia é mentirosa, a outra é verdadeira. Gente, durante a história foram achados diversos registros de pessoas que passaram pelo cristianismo, que viveram o cristianismo e relataram coisas que aconteceram. E aí, gente, uma vez a pastora Daniele deu uma aula sobre isso. Meu Deus, pastora Daniele, o meu conceito de professora de educação cristã é a pastora Daniele hoje e vai ser para sempre. Porque as aulas dela não tem para ninguém. Fantástica, fantástica, didática fantástica. É uma pena que ela não está mais com a gente, né? Ela tá morando em outro lugar. Mas as aulas da pastora Daniele, meu Deus do céu, eu não tinha vontade de ir embora, porque eu falava, gente, essa mulher é um poço de conhecimento e de didática, né? A didática é aquilo que nos ajuda a fazer o outro entender o que a gente está falando. Então, a pastora Daniele, além de pastora, era professora mesmo, fantástica. E uma vez ela falou sobre, aqui na lição fala, né? Canonização bíblica. Então, o que aconteceu? Teve um evento e aí pegaram vários documentos, né, que já tinham, e aí eles compilaram nessa Bíblia que nós temos hoje, que é a nossa Bíblia protestante. Então, tem alguns livros que não entraram. E aí a Fernanda, aqui no estudo, ela divide em 5 passos. Adoro, gente, é muito didático isso. Então, quais foram os 5 passos para a inclusão desses livros na Bíblia que a gente tem? Então, primeiro passo, ser autorizado a afirmar vir da parte do Senhor. Então, não é o que eu acho, é o que o Senhor disse. Aí ela fala assim, com frequência a expressão categórica, assim diz o Senhor, está presente. Então, livros proféticos, assim diz o Senhor, né? Várias vezes a gente vai encontrar isso na Bíblia. É o atestado de que Deus está falando através daquela pessoa, né? Cadê? Segundo, ser profético, ter sido escrito por um servo de Deus. Então eu preciso, na época, né, eles analisaram, gente, isso não foi uma coisa breve, tá? É que eu tô resumindo aqui, num vídeo de 15 minutos. Mas eles analisavam quem escreveu isso aqui, quem era essa pessoa, né? Essa pessoa é confiável, testemunha, enfim. Então, se era escrito por um servo de Deus, era o segundo requisito, né? O terceiro requisito, confiável, falar a verdade acerca do Senhor, dos homens e da criação. Então, já tinha uma história da criação. Se eu tivesse um estudo que contradizesse o que já estava escrito, então para mim não vale, tá? Qual é a história da criação? Deus criou o homem e a mulher e assim nós conhecemos. Então, tudo aquilo que contradizia aquilo que já estava escrito a respeito da criação era retirado de cena. Quarto ponto, ser dinâmico, carregar o poder de Jesus para transformar vidas. Então, o evangelho, ele transforma vidas, de Gênesis a Apocalipse. Érica, mas o livro de Números, tem livro que é mais difícil de ler mesmo, né? Tem livro que é mais complexo, genealogia. Poxa, para que eu vou ler genealogia, gente? A pastora Daniele também falava bastante sobre isso. A genealogia nos tempos de Jesus era muito importante. Em alguns países até hoje, em algumas famílias, é muito importante. Então, assim, tem família que não liga,
se o filho vai casar com... Não, mas tem família, né? Por exemplo, os judeus. Os judeus, né? Judeus. Ah, é filho de quem? Família de quem? Que família que é? Né? É neto de quem? Qual é a genealogia daquela pessoa? Né? Eles colocam lá a genealogia de Jesus, tem toda uma questão numerológica atrás disso, né, que não cabe abordar aqui, mas tem. Então, assim, se está na Bíblia, é porque é importante. Às vezes é meio complexo de ler, né? Por exemplo, números. Números é o censo do povo de Deus. Então, você vai encontrar lá um monte de número, tribo, lá. É tipo o IBGE do povo de Deus, tá? As genealogias que eu já falei, e tem outros livros que para nós é muito, muito assim, claro, não precisa nem de explicação porque que tá ali, Salmos, Provérbios, que é uma lição, né, de comportamento, de coisas que a gente precisa para o dia a dia, Apocalipse, daquilo que está por vir, Mateus 24, que eu amo, né, que fala sobre os sinais dos fins dos tempos. Então, tudo que está na Bíblia causa, de alguma forma, transformação de vida, tá? Esse é o quarto requisito. E o quinto, ser aceito, reconhecido pelo povo de Deus, tá? É possível ver esses critérios sendo aplicados, pois a palavra cita livros que foram escritos e não entraram no cânon, ou seja, não entraram nesse compilado de livros que nós temos hoje, tá? Por exemplo, tem o livro de Macabeus, que tem a história, fala lá da revolta dos Macabeus e tal, que foi algo que realmente aconteceu, mas não entrou no cânon. Ponto, tá? O que a gente precisa entender é que a própria palavra diz que aquele que acrescenta ou retira qualquer coisa daquilo que já foi falado a respeito dele, o Senhor fica bravo. Não é com essas palavras que ele fala, mas é isso, né? Então, o que eu vou dizer para vocês, o que eu internalizei, e é uma coisa que eu levo para minha vida toda. Eu creio na palavra. Eu sou fruto da palavra, eu encontro libertação, eu encontro cura, eu encontro conserto na palavra, de cabo a rabo. Ponto. Se quando Jesus arrebatar a gente, ou quando, né, a gente encontrar com o Senhor, a gente descobrir lá no céu que algo não era dele, a justiça não é nossa, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Agora, meninas, eu vou dizer para vocês o seguinte, é difícil acreditar que o que está escrito ali não veio de Deus. Não consigo crer nisso. Porque a palavra de Deus, ela traz vida para nós. Não é só uma leitura. Ela nos transforma de dentro para fora, ela nos melhora como seres humanos e ela nos aproxima de Deus, porque a palavra diz que Jesus é a palavra. Então, tem uma coisa, tá tudo ligado. É que a gente lê um versículo separado do outro às vezes, né? Mas a Bíblia, ela tá todinha conectada. Muitas promessas dos livros proféticos do Velho Testamento já se cumpriram, outras estão se cumprindo. O livro de Daniel, por exemplo, gente, não tem como falar que esse homem não foi inspirado por Deus. O livro de Apocalipse, que João foi levado ao alto céu e viu tanta coisa. E vê as coisas, Mateus 24, quando Mateus escreveu, como é que ele sabia aquelas coisas, né, que estão acontecendo? Como que Paulo sabia tanta coisa que ele descreve, né, que na época já acontecia, mas que agora está muito mais latente? Nos últimos dias, né, que foi o texto que eu li na pregação de domingo, como que a pessoa que escreveu aquele livro sabia que nos últimos dias seria desse jeito? Gente, não tem como. As pessoas vão tentar convencer a mim e a você de que a palavra não é verdadeira. A pergunta é, se a palavra não fosse um livro poderoso, por que que ela é tão perseguida? Fica aí uma pergunta para você, né? Ela é perseguida porque ela é a luz de Deus. O diabo quer perseguir aquelas pessoas que leem e obedecem a palavra, porque ela é a luz de Deus, ela é o próprio Jesus. Então, eu nunca ouvi dizer de um livro tão
buscado e odiado como a palavra. Mas por nós que somos do Senhor, ela é amada, ela precisa ser amada, ela precisa ser lida, ela precisa ser refletida, né? E aí diz o seguinte no final: as escrituras foram registradas e guardadas por homens e mulheres que provaram na prática do seu amor transformador. Olha a história de Paulo. Paulo era um religioso, ele achava que estava servindo a Deus. Aí Jesus falou: olha, vou mostrar para ele que não é assim. Ele está querendo me obedecer, porque Jesus é a imagem de Deus, mas ele não sabe quem eu sou, então eu vou me mostrar para ele. Porque eu acredito, isso não está escrito, mas acredito que Paulo tinha muito anseio de obedecer a Deus. Só que ele obedecia a Deus de uma forma equivocada. E quem foi que ensinou Paulo? Quem foi que recebeu Paulo? Foi um apóstolo. Então, assim, não tem como negar a eficácia da palavra. Podem falar o que quiserem, mas a eficácia da palavra ninguém vai questionar, porque eu conheço homens e mulheres, eu sou prova disso, você é prova disso, de que a palavra de Deus, ela transforma uma vida. Se assim, aquela vida tem vontade, ela quer, meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus, e a palavra faz isso. E aí a gente une oração, a gente une as práticas de fé, né? O jejum, a oração, leitura da palavra, vai buscar um livro no hebraico, no grego, ver como é que é, pergunta pro pastor, pergunta pro evangelista e a gente vai buscando, só que a plenitude da revelação, a plenitude, já falei isso no domingo, a gente vai alcançar no céu. Enquanto a gente não chega lá, nós não fomos arrebatadas, poxa vida, nós não fomos arrebatadas, mas esse dia vai chegar. Até lá, nós vamos seguindo, lendo, buscando, estudando a palavra. Pega um versículo, memoriza, vai durante o dia pensando nele. Espírito Santo fala comigo. A palavra do Senhor, eu quero que ela esteja encruada em mim. E assim, dia após dia, o Senhor vai nos transformando. Não no nosso esforço, não só na nossa força, né? Mas na força do Senhor. E para isso, eu preciso ler a palavra. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra. Ah, mas eu acho que... Não importa o que a gente acha, importa o que está escrito na palavra. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa semana, bom restinho de semana. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem bem.